Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Vamos esperar acalmar os ânimos. Esse mestre é uma figura, viu? Muito bem. Nós temos aqui um testemunho de bênção. E eu queria chamar a Riane aqui. Vem cá, Riane. Como é que nós vamos receber a Riane? E ela vai pregar, então se prepara aí, irmãos. Mata de vergonha não. Pai do Senhor, igreja. Hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. As irmãs aqui do Agape sabem. Dia 2 de janeiro, minha mãe estava na minha casa. Ela foi tomar um café da tarde comigo, como de costume. E o telefone dela tocou. E ela recebeu a ligação e falaram assim para ela do outro lado do telefone: corre para o hospital que o seu filho acabou de sofrer um acidente de moto. Os bombeiros levaram e ele já foi coberto com papel, aquele papel lá laminado. Imagina para uma mãe ouvir isso, né? E aí começou o desespero, ela chorava, gritava. O Rafa estava em casa, eu falei para ele: pelo amor de Deus, corre e tira o carro da garagem para a gente ir para o hospital. Ele: o que foi? Eu falei: não sei, meu irmão sofreu um acidente. E a gente foi, e no meio do caminho ela começou a passar mal. Chegamos aqui no Hospital Geral de São Mateus, na emergência, não podemos ver ele, porque não deixaram, né? E eu falei para ela: mãe, calma. Nesse momento eu já tinha pedido oração para a igreja, e da minha família, por enquanto ainda, eu sou a única convertida. E ali eu fiquei orando, tudo, ficamos lá esperando o procedimento. E assim, irmãos, ele sofreu um acidente de moto, ele estava descendo uma rua que era só curva. A moto foi direto no poste, deu PT. E ele estava sem capacete, de chinelo. E assim, a hora que eu vi o vídeo que mandaram, a hora que a moto foi no poste, eu vi assim a mão de Deus, porque a moto caiu de um lado e ele foi do outro. E eu falei, a todo tempo eu falava: Deus, obrigado, porque hoje eu poderia estar enterrando ele, mas eu estou aqui no hospital apenas para vê-lo, né? E foi um dia corrido, eu passei a madrugada toda lá com a minha mãe. E depois de tudo, ele fez raio-x, fez um monte de exame. A médica veio falar com a minha mãe e ela falou assim para minha mãe: é um milagre, o seu filho está vivo. E eu falei para ela: não é um milagre, é que eu sirvo o médico dos médicos. E ela olhou para mim e falou assim: amém, eu creio. Se ela era convertida ou não, não sei. Eu sei que eu já evangelizei a mulher lá mesmo. Mas assim, eu queria deixar uma palavra para os irmãos, que antes disso acontecer, eu estava lendo e eu guardei isso no meu coração, que fica lá em Lamentações 3, o versículo 21 ao 24, que diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Eu sei que foi um milagre para os médicos, mas eu sei que a todo tempo o Senhor, ele estava ali. Ele tem 19 anos, está em casa, recebeu alta, está todo machucado. Onde você imaginar, tem ferimentos. E ontem eu fui almoçar lá e a minha mãe limpando os ferimentos dele, e ele: ai. Eu falei: ai? Olha para os seus ferimentos, filho, e fala: obrigado, Deus, que eu estou vivo, porque hoje você poderia estar morto. E assim, irmãos, eu vejo o cuidado de Deus a cada detalhe. Foi grave, mas assim, ele está fora de perigo, está bem, está em casa, está se recuperando. E eu falei para minha mãe, mãe, até quando o Senhor, ele vai ter misericórdia de vocês? Vocês já tiveram uma experiência com o Senhor, eu sou prova viva, vocês viram o que eu passei. E até quando vocês vão endurecer o coração de vocês?
E eu falei para ele, o Senhor te deu mais uma oportunidade. 2025, dia 2 de janeiro, a gente poderia estar te enterrando. E nós estamos aqui, te visitando. Então você seja grato. Eu continuo orando, irmãos, porque eu creio que a minha família ainda vai se converter. Mas eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele cuida dos nossos. E Ele livrou meu irmão da morte. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. 2025 tem de bom. Tem de bom? Melhorou? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Hoje nós estamos no 6º dia da campanha das primícias. Irmãos, eu quero te motivar. Se você não fez os seus pedidos ainda, faça, irmão. Senão você vai ficar ouvindo testemunho de quem fez e que Deus abriu a porta e de que Deus operou, e você vai ficar lamentando a sua vida. Por isso que existe a fé é para crer. Nós não estamos aqui falando de algo que nós não vivemos, nós estamos aqui falando, amado, de uma realidade. Então, se eu sou abençoado todos os anos eu coloco a meta além. Todos os anos. Se é para fazer, tem uma palavra de bênção, tem uma palavra de milagre, tem uma palavra de poder. Todos os anos as minhas metas estão lá para a igreja orar o ano inteiro. Então faça, traga a sua oferta, e você vai ver que coisas muito boas vão acontecer na sua vida em 2025. Com crise, com uma bagunça que está esse mundo e tal, mas o Senhor, Ele está com os olhos fixados na sua igreja, amém, queridos? No seu povo. O povo de Deus é diferenciado. Então, creia. Se você também não pegou o envelope, pega o envelope. A oferta que você der a Deus nunca vai valer nada. A oferta que eu der a Deus, ela pode ser muito boa na minha convicção, mas diante de Deus não é nada. Ele é o dono do ouro e da prata, é o dono dos diamantes da terra, é o dono de todas as pedras preciosas. Todo o cofre de banco pertence a Jesus, pertence a Deus. Todos os dólares, todo o banco do mundo inteiro, mas todo o dinheiro que tem no mundo inteiro é tudo de Deus. E você acha que Ele está preocupado com a sua oferta? Porque Deus não vê a sua oferta, Ele vê o seu coração. Para os ricos, Ele falou, Deus não recebeu, porque eles deram do que sobrava. Da viúva, Jesus falou, essa Deus recebeu, porque de todo o sustento que ela tinha, ela deu tudo. Então, 2 moedas é muito diferente de um pacote de dinheiro, mas é no coração, não é no tamanho, não é no valor. Então, Deus vê o coração alegre e manifesta o poder. Hoje nós vamos ouvir a palavra, olha, uma irmã abençoada, está aqui desde a adolescência, chegou aqui, irmãos, só o prego, só o pó da cajarana, mas Jesus foi tirando as cascas da cajarana, formou ela uma mulher, a casou, tem filho, tem profissão, hoje é uma mulher abençoada, e ela vai trazer essa palavra para nós. Queria chamar aqui a nossa Kathleen. E detalhe, é até um nome difícil, amado. É com K, tem 8T, 4L, 2E e termina com N no final. Então já sabe, né? Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Para descontrair aqui, né, pastor Miguel, uma bênção, um pai para mim também. E realmente é um privilégio, igreja, estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Um grande privilégio, uma grande responsabilidade. É com muito temor e tremor, né, que nós precisamos realmente fazer a obra do Senhor. E quando Ele nos chama, nós precisamos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Nós não podemos nos acovardar
diante de um pedido do Senhor. Então, eu creio que nessa noite, Deus ele tem algo para falar conosco, amém? E o tema dessa ministração é ânimo para evangelizar. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração e convidar você, igreja, a fechar os seus olhos neste momento. Sempre antes de eu ministrar, eu gosto de buscar a presença do Senhor, fazer com que o Espírito Santo ele tenha total liberdade no ambiente de fazer não o meu querer, não aquilo que eu acho, que eu penso, mas a vontade dele. Que o Espírito Santo de Deus ele tenha liberdade neste lugar. Vamos nos acalmar neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos. Não sei se hoje você já teve a oportunidade de falar com o Espírito Santo, mas este é um momento que nós devemos entregar a nossa mente cativa somente a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa nessa noite. Nós te agradecemos, meu Pai, como já foi dado um testemunho aqui, livramentos de morte. Quantos livramentos o Senhor já tem nos dado neste ano de 2025. Hoje é dia 6, Senhor, nós queremos que o Senhor nos livrou de muitas coisas. Nós somos gratos ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sem merecer, meu Pai. O Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido, meu Pai, nos renovado, e ainda quando nós mesmos não acreditamos que podemos fazer alguma coisa, meu Pai, Senhor, o Senhor vem e nos levanta como um vaso, meu Pai, e nos enche da Tua presença. É assim que eu me sinto nessa noite, meu Pai, privilegiada por ter a Tua presença, Senhor, e que o Senhor possa alcançar cada coração aqui, cada mente, meu Pai. Oh Deus, se há alguma pessoa nesse salão desanimada, desacreditada da vida, Senhor, tem misericórdia. Espírito Santo de Deus, visita agora cada coração. Nós banimos deste lugar toda enfermidade no corpo físico, na alma. Nós banimos deste lugar toda perturbação. Satanás, aqui você não tem lugar. Pega tudo que é seu e saia deste lugar. Toda distração, toda tristeza, toda angústia na alma, saia deste lugar. Pai querido, que o Senhor encontre corações aqui abertos para receber a Tua palavra. Deus querido, que saia deste lugar também todo espírito preparado, Senhor. Todo o achoísmo do homem, meu Pai. Oh Deus, que a Tua presença, meu Pai, seja real e apalpável neste lugar, Senhor. Nós Te glorificamos, meu Pai, por esse privilégio, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós temos recebido muitos banquetes aqui nessa campanha dos 12 dias. É um privilégio estarmos aqui pagando um preço para receber a palavra do Senhor, para ouvir a voz dEle, aquilo que Ele tem para nos oferecer. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ânimo para evangelizar. Marcos 16, versículo 15. Nós vamos ler aqui aquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Obrigado, amor. Amém. O homem de Deus tem me ajudado muito, tem sido uma bênção na minha vida. E diz assim: Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Amados, evangelizar nada mais é do que você anunciar as boas novas. Evangelizar é a gente anunciar o propósito de Deus, a salvação do Senhor, o cumprimento da vontade de Deus é com que cada um de nós íamos espalhar o evangelho. Todos os discípulos de Cristo são chamados para evangelizar. Assim que eu conheci Jesus, amada, assim que eu tive a revelação do amor dele sobre a minha vida, a identidade dele sobre mim, a partir deste momento eu já estou apta para evangelizar alguém. E foi assim na minha vida. Eu vou contar um pouco do meu testemunho aqui ao decorrer dessa ministração. Então, que fique claro para todos nós, que todos podem evangelizar. Todos nós que temos o conhecimento, né, a presença de Deus, nós podemos evangelizar. Todos os discípulos de Cristo são chamados a evangelizar, pois somos uma geração eleita para anunciar a grandeza de Deus e testemunhar a sua obra em nossas vidas, com a ajuda do Espírito Santo. E o chamado para evangelizar não é exclusivo, como eu já falei aqui, é para todos nós, né? Então, eu acredito que existem muitas ferramentas, muitas formas de você evangelizar hoje, né? Você pode pegar, né, um panfleto e levar
aí nas ruas e evangelizar as pessoas, parar num ponto ali e anunciar a palavra do Senhor. Você pode evangelizar agora também através da internet, né? Você pode ali fazer uma live e falar do amor de Jesus. Há muitas formas da gente evangelizar. Mas uma das formas que eu mais amo e é uma das formas que Deus mais fala comigo é testemunhar através da nossa própria vida, né, a presença de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai testificar isso que nós estamos falando aqui. Tá ali. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, assim que nós temos um encontro com Jesus, Ele nos tira das trevas e Ele nos leva para a luz, nós ali já podemos anunciar as grandezas do Senhor, o amor de Deus. E como que nós vamos fazer isso? Quem nos capacita a fazer isso? É o Espírito Santo. Ele nos dá a direção, Ele vem sobre nós. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, vai falar um pouco disso. Ali na época dos apóstolos, eu amo o livro de Atos porque ali há um povo sedento pela presença de Deus. Ali, quando o Espírito Santo ele começa a agir na vida dos apóstolos, você vê um povo unido, numa mesma mente, numa mesma visão, buscando a presença de Deus. Às vezes ali, vendendo as suas coisas para ajudar o próximo. A sensibilidade do Espírito Santo naquele lugar fez com que Jesus ele acrescentasse vidas e mais vidas, porque aquele povo, amado, eles estavam num só pensamento, sabe? Com fome e sede de agradar ao Senhor e espalhar o Evangelho sobre toda a nação. E é o que falta muitas vezes em nós, amados. Nós precisamos ter ânimo para que essa verdade esteja sobre os nossos corações nos dias de hoje. Para que nós venhamos ser uma igreja forte, uma igreja animada, que ama a palavra do Senhor, que caminha debaixo de uma mesma nuvem, de um mesmo propósito, anunciando o reino de Deus. E aí sim, amados, nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus nesse ano de 2025. Se nós tivermos ânimo, se nós continuarmos buscando a presença do Senhor. Porque nos 12 dias é fácil, né? Você vem aqui na campanha, você está animado. Nós vimos lá hoje que nós estamos quase com 300 membros no nosso grupo da leitura da Bíblia deste ano. Para a glória de Deus, 2024, eu consegui ali concluir também. Foi uma bênção para a minha vida. A leitura da Bíblia nos leva a querer ler outros livros. Também consegui concluir a leitura de outros livros. E, amados, isso é bênção para a nossa vida. Isso é tremendo, e a gente sabe que no começo do dia as pessoas se empolgam, mas nós precisamos ser constantes no propósito que Deus tem para nós. Amados, não desista. Eu lembro que uma estratégia que o César lá do Parque do Carmo, quando ele veio ministrar aqui, ele falou sobre a leitura da Bíblia, ele falou assim, se você ali se perder no meio do caminho, pega um domingo, senta com a sua Bíblia e, começa a ler. E foi a estratégia que eu peguei para mim, foi a minha chave. Tinha domingo que eu falava, amor, eu vou sentar ali um pouco e vou colocar a minha leitura em dia. E para a glória de Deus eu consegui finalizar. E você se anime neste ano de 2025, leia a palavra do Senhor. Isso vai te animar, isso vai te dar estratégias para que você também possa evangelizar. Porque Deus ele vai colocar vidas no seu caminho para aprender da palavra dele, amém? Então, continuando aqui, Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Quantos creem aqui que Deus pode usar a sua vida para evangelizar? Glória a Deus. Amados, Deus ele pode nos usar, né? Abrindo um parênteses aqui, ali para aquela mulher que estava diante daquele poço ali, ela, né, vivendo uma vida no seu ordinário, vivendo mais um dia ali, uma mulher oprimida, uma mulher que se sentia acusada por ter muitos problemas na sua vida, principalmente sentimental. Ela
ela achou que a vida dela ia ficar naquilo, mas quando ela teve um encontro com Jesus, amados, a vida dela foi totalmente transformada. E quando ela saiu daquele encontro que ela teve com Jesus, o que ela fez, igreja? Ela foi anunciar o Evangelho para todos os samaritanos. Então nós, amados, quando nós temos um encontro com Jesus, o nosso coração, a gente quer falar do amor dele. Nós queremos falar dele, nós queremos anunciar ele através do Espírito Santo. E nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Essa é a chave para evangelizar. Kathleen, o que eu preciso para evangelizar? Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, ela não consegue evangelizar. Uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, ela não tem ânimo nem para ela não vai conseguir falar do amor de Deus para outra pessoa. Mas quando uma pessoa ela está sensível à voz de Deus, amado, o Senhor ele faz coisas grandiosas. Eu quero abrir também um parênteses aqui para testemunhar duas situações. Uma foi quando um dia eu estava fazendo uma escova ali no salão, no estúdio, né, gente? Que agora é o estúdio. E eu estava ali fazendo a escova no cabelo e Deus me incomodou a evangelizar, né? Ali, ela até é uma grande amiga minha e eu falei, amiga, quando você terminar de fazer a escova no meu cabelo, a gente vai orar aqui pelo seu espaço. Deus está me incomodando. E aí ela falou assim, sério, nega? Eu falei, sim. E, amados, foi uma experiência tão tremenda, assim, porque às vezes o Espírito Santo ele te incomoda. Ele fala, ora por essa vida, fala do meu amor para ela. E o que a gente faz muitas vezes? A gente fecha a boca. A gente se acovarda, a gente fala, não, o que ela vai pensar, o que vão pensar. Mas, amados, quando o Espírito Santo ele te incomodar, abra bem a tua boca, que Deus ele vai encher os seus lábios da presença dele, da palavra dele. E ali naquele momento eu falei, Carla, olha eu falando o nome da irmã, eu vou orar pela sua vida. E foi um tempo ali onde eu pude entregar uma palavra de Deus para ela. E ela pegou e falou assim, nossa, nega, eu estava precisando disso, eu estava passando um quadro de depressão. E eu estava com muito medo, sabe, desse final de ano. E aqui Deus ele falou ao meu coração. Amados, eu não falo isso para me engrandecer, porque eu não sou nada, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Mas para te animar. Quando nós estamos sensíveis à voz do Senhor, Ele faz coisas grandiosas. Ele faz coisas que a gente nem pode imaginar. Quem queria imaginar que eu indo ali fazer uma escova, ia sair dali falando em línguas, profetizando sobre aquele lugar, manifestando o poder de Deus, orando por uma vida. E desde então, assim, ela falou que tem melhorado, que tem buscado ao Senhor. E foi tremenda essa situação. Uma outra situação que marcou muito também para mim, no ano de 2024... Nós mudamos ali para o nosso apartamento e Deus, ele começou a nos abençoar, né, amor? De formas sobrenaturais, assim, a gente ganhou muita coisa. E entre essas coisas que a gente ganhou, amados, que quando você for lá na minha casa você vai poder usufruir da minha bênção, foi o nosso sofá, um sofá lindo, estofado, maravilhoso. As meninas que estiveram lá domingo, elas viram, lindo. E Deus falou assim para mim, Kathleen, não é só sobre o sofá. Porque a gente tem um grupo lá, do condomínio, e às vezes o pessoal doa umas coisas lá, e eu falei, nossa, que sofá lindo. E Deus falou assim, eu quero que você escreva uma carta para essa mulher, porque ela está passando um quadro de depressão. E eu falei, meu Deus, o que essa moça vai pensar, né? E ela falou assim, eu estou doando meu sofá, porque eu tenho um filho pequeno, e ele está começando a engatear aqui, e não tem espaço. Gente, foi isso, ela não estava vendendo o sofá, simplesmente ela doou um sofá muito lindo, muito bom. E ali o Espírito Santo me incomodou e eu fiz essa carta. Eu falei, amor, você vai lá pegar o sofá, você entrega essa carta para a moça. Né? E ali eu escrevi algumas coisas, Deus falando que era com ela, que ela não estava sozinha e de que Deus tinha um propósito na vida dela. Há muitas formas de evangelizar, irmãos. Se estiver sensível à presença de Deus, faça uma carta também, entregue para uma pessoa, deixa Deus usar a sua vida. Há muitas formas de evangelizar. E ali nós entregamos a carta ali para ela. E depois ela veio, ela falou assim, eu estou chorando aqui, estou sentindo a presença de Deus, muito obrigado por essa carta. Realmente, eu estava há dias chorando, porque depois da minha maternidade eu estava me sentindo sozinha, né? E eu não tive uma rede de apoio, e eu estava me sentindo deprimida. E foi resposta de Deus para a minha vida. Eu creio que Deus está me vendo.
E ali eu falei, Deus, glória a Deus, mais uma vez o seu nome foi glorificado, Senhor. Então, amados, quando nós estamos sensíveis à presença do Senhor, Ele faz grandes coisas nas nossas vidas, né? Às vezes nós estamos como pessoas religiosas, a gente vem, escuta uma palavra, a gente volta para casa e acha que está tudo bem. Amados, Deus tem muito mais, o Senhor tem muito mais para as nossas vidas, Ele quer nos usar naquilo que nós somos bons, naquilo que Ele nos deu como dons e estratégias. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar, igreja. O Senhor quer nos usar para ganhar muitas vidas. Se nós enchemos o nosso coração de fé e sermos aquelas pessoas que buscam o Senhor de todo o seu coração e unidos, nós vamos multiplicar a quantidade de pessoas na próxima campanha. Nós vamos multiplicar este lugar, amados. Não vai caber gente aqui. Vai ter que fazer 3 cultos em nome de Jesus. Se a igreja se posicionar para evangelizar a palavra de Deus a toda criatura, amado, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus este ano. Nós vamos provar do sobrenatural de Deus. Tremendo ouvir o testemunho aqui da Riane sobre o irmão, ela intercedendo pela família. Nós precisamos disso, igreja, testemunhar as maravilhas do Senhor. Amada, às vezes Deus faz algo na sua vida, você não tem coragem de vir aqui testemunhar. Deixa Deus te usar, você é uma carta viva de Jesus. Pode ser algo simples, mas foi algo que Deus fez. Então a glória, a honra tem que ser dele, tem que ser para ele. Amém, igreja? Aleluias, glória a Deus. Continuando aqui, relacionamento íntimo com o Espírito Santo é a chave para evangelizar, como eu já havia falado. Evangelizar não é apenas falar, mas viver o Evangelho através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Somos capacitados a sermos cartas vivas, né? Assim como o X falou um pouco sobre isso ontem. Sensíveis à direção de Deus, nós vamos ter ousadia para pregar o Evangelho. O Espírito Santo nos dá o poder para anunciar as boas novas. Nós vamos ver aqui em Atos 3, eu gostaria que você abrisse. Atos capítulo 3, versículo 6. A atitude de Pedro, amado, nessa passagem, é uma passagem que marcou bastante a minha vida. Como eu já disse aqui, os apóstolos estavam cheios da presença de Deus e eles foram cartas vivas e eles estavam sensíveis à voz do Senhor naqueles dias. Atos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Subtítulo: A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Amém, amados? Até aí por enquanto. Essa passagem é uma passagem que há muito tempo, assim, Deus ele fala muito ao meu coração. Porque os apóstolos ali, eles estavam com os seus corações sedentos em manifestar a presença de Deus, em pregar o Evangelho. E a parte que mais fala ao meu coração é quando eles falam: olhem para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Às vezes, amadas, as pessoas deste mundo, elas vão olhar para a gente, sim. Em todo o tempo, nós estamos sendo observados por alguém. Seja pelos nossos filhos. Eu falo por mim que eu tenho uma menina muito observadora. Tudo, ela fala: mãe, mas você não falou isso? Né? Mãe, não sei o que. Ela tem também uma memória muito boa. A Heloísa lembra tudo que você fala para ela. Você fala para ela assim: hoje, eu vou te levar na minha casa. Ela não vai esquecer. Toda vez que ela te ver, ela vai te lembrar.
E nós, amados, nós somos observados pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, nós somos observados pelos nossos familiares, todas as pessoas estão nos olhando. Lá no seu serviço, saiba que você está sendo observado. Jovem, você na sua escola, você está sendo observado em todo lugar, né? E a palavra de Deus diz aqui que o homem olhou para eles com atenção, no versículo 5, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Oh, aleluias. Amados, às vezes as pessoas, ou melhor, o sistema deste mundo, a cada dia que passa, o que eles querem de nós? Uma boa performance, eles querem de nós que nós sejamos pessoas perfeitas, né? E aí eu acredito que aquele aleijado, ele olhou e falou assim, olhou para eles e falou: o que será que tem de bom deles? Será que eles têm dinheiro? Será que eles têm prata? Será que eles têm ouro? Será que deles vem uma boa performance? É isso que as pessoas esperam hoje da gente, que a gente tenha uma boa faculdade, isso não é ruim, a gente tem que ter mesmo, que nós venhamos ter muito dinheiro, que nós venhamos ter muitos seguidores aí para os jovens, né, no Instagram, nas redes sociais. As pessoas muitas vezes vão olhar para a gente e vão querer ver isso. Mas aqueles homens, eles olharam e responderam para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, oh aleluias. E o que eles tinham, amado? A presença de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus, a verdade revelada a eles, né? Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, naquele momento, aqueles homens, eles não tinham coisas que aparentemente serviria para aquele homem, mas eles tinham a presença do Senhor Jesus. Eles tinham uma verdade que poderia mudar a vida daquele homem para sempre, amados. E se nós nos colocarmos no lugar daquele homem que estava ali sentado, muitas vezes nós estamos mendigando muitas coisas nessa terra, mendigando viver uma vida de aparência, uma vida de status, uma vida que vai agradar as pessoas, mas não olhamos para aquilo que Deus tem para nós. Porque se nós olharmos para homens e mulheres de Deus, aí sim teremos referências que nos levarão à verdade, que é a palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes, jovem, a sua referência é um blogueiro. Muitas vezes você aí é o seu vizinho que tem o carro do ano. Muitas vezes, amada, a nossa referência tem sido coisas dessa terra. E não é isso que Deus quer de nós, igreja. O Senhor quer de nós que nós venhamos buscar referências que amem as Escrituras, referências que busquem a palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus tementes ao Senhor. Nós precisamos parar, igreja, de viver uma vida religiosa, uma vida de aparência. Porque só Deus sabe como está o seu coração aqui nessa noite. Muitas vezes, para nós, pessoas, nós olhamos lá o seu Instagram, está tudo bem. Olhando para você, olhando para o seu Instagram, você está numa vida maravilhosa. Mas só Deus sabe quantos de nós temos enfrentado depressões, temos enfrentado lutas e batalhas espirituais. Só Deus sabe, amado. Por isso que é importante, amado, nós também, nesses dias, venhamos refletir quem tem sido a referência para nós. As pessoas dessa terra, porque essa terra vai ficar. Ou são pessoas que têm buscado ao Senhor de verdade. Essas sim precisam ser as nossas referências nesses dias. É para esses homens e mulheres de Deus que têm pagado um preço aqui de oração, de jejum, de busca pela palavra. É para eles, amados, que nós temos que olhar nesses dias. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos conduzir a isso. Oh, aleluia. E continuando, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Ande, Janaína. Ande, Felipe, nesses dias. Tiago, ande. Levanta e ande. Quando nós temos a presença de Deus, amado, o Senhor vai nos levar a entregar a palavra dEle para outras pessoas. Nós vamos estar cheios de autoridade. Nós vamos estar cheios de ousadia para levantar o nosso irmão e dizer: ande, se coloque de pé, caminhe na presença do Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração. Nós só vamos poder dizer para o nosso irmão: ande, o dia que nós tivermos um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Amém? Oh, aleluia. E para finalizar aqui, amados, somos cartas vivas para apresentar o Salvador ao mundo. O mundo carece de referências genuínas de Cristo. E nós
como discípulos, somos chamados a ser essas referências, como eu falei aqui. Como cartas vivas de Cristo, nossa vida deve refletir o amor de Deus e apontar para Jesus como o único Salvador, através das nossas ações, para palavras e testemunhos, anunciando ao mundo a esperança e a salvação que só Ele pode oferecer. Amém, amados? Então vamos buscar no Senhor, sermos essas cartas vivas e anunciar o Evangelho. Para anunciar o amor de Cristo, nós precisamos ter uma experiência com esse amor. Não tem como a gente falar de algo para alguém que a gente não viveu, que a gente não experimentou. Não tem como nós sairmos dessa igreja hoje, evangelizar alguém, se nós mesmos não conhecemos esse Deus. Se nós não tivermos experiência com esse Evangelho, nós precisamos conhecer esse Deus. E, amados, eu lembro muito bem quando o pastor Miguel fez uma reunião, e ele falou assim para mim: agora você vai liderar uma célula. Eu tinha ali uns 16, 17 anos. E eu falei, meu Deus, que desafio. Mas antes do pastor Miguel me falar isso, eu tinha recebido no acampamento de adolescentes uma palavra, né, de que Deus queria usar a minha vida e de que Ele iria me levantar. Eu não sabia que ia ser tão rápido, mas aconteceu. E, amado, hoje eu estou aqui com 36 anos, desde os meus 17 anos, eu tenho cuidado de uma célula. Não é fácil, vou falar para vocês, não é fácil, mas é algo que eu amo, que é prazeroso, que eu faço com alegria. Eu olho para trás e eu falo, meu Deus, eu com 18, 19 anos, saía da Fazenda da Juta, pegava o ônibus, descia para o Colonial, fazia campanha nas casas e depois ia para casa, assim, sabe? Eu olho assim e falo, meu Deus, Senhor, como o Senhor me capacitou. E às vezes as células cheias de jovens, né, casados ali, e Deus me capacitando, mas eu entendo, porque o Senhor, Ele olhou para o meu coração um dia, eu falei, Senhor, eis-me aqui, meu Pai, envia-me a Ti, Senhor. E sem medo, amado, sabe? Eu fui pregar o Evangelho a muitas casas, e até hoje o Senhor tem me sustentado, tem me capacitado. Mas por quê? Primeiro eu conheci o meu amor, que é o meu Senhor Jesus. Amém? E para finalizar, 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Oh, aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, Pai, pela Tua misericórdia. Nós precisamos conhecer o amor para poder anunciar o Evangelho. Nós precisamos conhecer este amor para expressar a presença deste Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com esse Deus, amados. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2, nós vamos ler. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como a prata que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os ministérios e tenha todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, se eu não tiver amor, nada serei. Amado, ainda que nós tenhamos todo o conhecimento dessa terra, ainda que sim, a nossa fé mova montanhas, sabe? Ainda que o Senhor nos deu o dom da profecia, e ainda que nós tenhamos todos os ministérios, se nós não tivermos o amor de Cristo, de nada seremos. Então nós precisamos conhecer este amor, precisamos estar enraizados neste amor, porque eu falo para você, não é fácil cuidar de célula, tem hora que você fala, meu Deus, né? Mas vem o amor de Deus, assim, pelas vidas, de você ver uma vida transformada, de você ver uma vida liberta, e de você também ter provado deste amor, que é Jesus, porque um dia, amado, eu era uma adolescente, sem perspectiva de vida, uma adolescente que se sentia órfã de verdade, e um dia esse amor me alcançou, esse amor me transformou, esse amor me libertou da mentira dessa terra, e hoje eu tenho liberdade para declarar que eu amo este Deus, amado, e que eu quero fazer a vontade dEle. E para finalizar, o versículo 13 diz, assim, versículo 13, assim, permaneça agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Aleluias, glória a Deus. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Oh, aleluia! Obrigado, Deus. Aleluia!
Aleluias, igreja. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. Se você não teve um encontro com este amor, com esse Deus, um encontro com esse evangelho. Às vezes fala, Kathleen, eu não consigo evangelizar ninguém, porque eu nem sei como fazer isso, eu não tive esse encontro. Nós precisamos nessa noite. Se você deseja buscar a presença deste amor, deste Deus maravilhoso, deste Deus que liberta, que cura, que faz coisas grandiosas nas nossas vidas, eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Amado, nós vamos aqui nessa noite orar para que o Senhor derrame deste amor sobre os nossos corações. Para que quando nós vemos uma pessoa perdida, alguém pedindo socorro por ajuda, alguém querendo ser liberto da depressão, da ansiedade, nós venhamos ter compaixão dessa vida. Nós possamos olhar para essa vida com um olhar de amor e misericórdia, porque foi este olhar que veio sobre nós. Um olhar de misericórdia, de amor, de perdão. Quando muitas vezes a sociedade nos julgou, quando muitas vezes até os nossos mais íntimos, sabe, nos desprezou, este amor nos acolheu, este amor nos santificou, este amor nos libertou. E hoje nós estamos aqui, amados, com liberdade para adorar esse Deus. Então eu gostaria de pedir para você, igreja, comece a orar neste momento. Comece a pedir perdão para o Senhor se você tem estado distraído com tantas coisas que não tem deixado com que o Espírito Santo de Deus ele te use. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados nessa noite. Que o Senhor nos perdoe, meu Pai, se nós não temos estado sensíveis à Tua voz. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. E você que quer ser uma carta viva de Jesus nessa noite, você que quer ser usado para pregar o Evangelho, eu gostaria que você viesse até aqui à frente.